Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Código de Vida aqui na televisão de Cabo Verde. Fazemos hoje uma viagem até a nossa diáspora, Itália. Vamos conversar com a ativista, também mulher da comunicação social e educadora imigrante, filha da ilha de São Nicolau, Maria de Lourdes Jesus, é a convidada de hoje aqui no programa Código de Vida. Natural da ilha de São Nicolau, Maria de Lourdes Jesus construiu uma trajetória marcada pela educação, pelo jornalismo e ativismo comunitário. Ainda jovem, partiu para a Itália, onde concluiu os estudos na Escola Portuguesa de Roma e, após uma luta de 2 anos, ingressou na Universidade Salesiana com o apoio de uma bolsa do Instituto Italo-Africano. Licenciada em Ciências da Educação e especializada em Comunicação Social, dedicou-se durante 8 anos à alfabetização de adultos, sobretudo mulheres cabo-verdianas, e ao ensino da matemática no ciclo preparatório, contribuindo para a inclusão educativa da comunidade migrante. Posteriormente, integrou o quadro de jornalistas da Rádio Uno Rai, onde trabalhou até 2009, entrevistando personalidades internacionais e participando em projetos editoriais de relevo. Foi apresentadora de um dos programas mais populares e reconhecidos da rádio-televisão italiana, Non Solo Nero, Não Sou Preto, por mais de 10 anos. È da qualche giorno in Italia Harry Belafonte, un artista impegnato da sempre nella lotta contro il razzismo ed in particolare contro l'apartheid in Sudafrica. Questa sera terrà un concerto a Milano e nei prossimi giorni sarà a Verona, Torino, Treviso e Firenze. Um espaço criado com o objetivo de informar e contribuir para a desconstrução da imagem negativa e estereotipada que muitos italianos tinham dos imigrantes. Paralelamente, manteve um forte compromisso com a comunidade cabo-verdiana em Itália, tendo sido cofundadora e presidente da Associação das Mulheres Cabo-Verdianas, além de liderar o Arquivo de Emigração, preservando a memória da nossa diáspora. Autora do livro Recordai, Sou de uma Ilha de Cabo Verde, e coautora de Cabo-Verdianas de Itália, Maria de Lourdes Jesus é hoje reconhecida como uma voz de referência da diáspora, unindo educação, comunicação e ativismo num percurso de vida inspirador que celebra a identidade, a memória e a força das mulheres cabo-verdianas. Mais uma história de vida a partir da diáspora, desta feita com Maria de Lourdes Jesus, a partir da Itália. E assim tivemos com traços gerais da biografia da nossa convidada desta edição do Código de Vida. Muito obrigado mais uma vez, Sra. Maria, por nos receber e aceitar também o convite para esta conversa. Uma senhora desta área da comunicação, da educação, uma ativista, imigrante, alguém com muitas histórias para nos contar. Mas vamos começar pela ilha natal de São Nicolau. Recordações que tem da sua ilha. Sim. Falar de São Nicolau nessa época é muito triste, muito difícil ao mesmo tempo para mim, porque eu faço parte de uma geração que veio logo a seguir ao Fome de 40, isso eu sou de 1955, e vamos falar da minha infância em um São Nicolau pobre, muito pobre e miserável também nessa época. Estou a falar da maioria da população que era pobre. Para ter uma ideia, para os jovens que não conhecem, não sabem, não se lembrem, que não viveram aquele período,
e só se comia, na altura, a cachupa. De manhã à tarde e à noite. Exatamente, a cachupa fresca com a cavala, que na altura a cavala era comida de gente pobre, ainda bem que eu comi muita cavala, porque hoje em dia é difícil, não? Comprar uma cavala que custa muito. E é bom para a saúde. Isso, exatamente. Era aquela cachupa fresca à noite, guisada de manhã, e se ficava ainda algum restinho para o almoço com uma cabalinha frita. A gente só comia isso. E havia famílias que nem sequer a cachupa tinha para pôr no prato. Não punham nem sequer a panela ao lume. E muitas vezes as mesmas famílias ajudavam uns aos outros. Chegavam as crianças a pedir cachupa, a pedir comida, o que a gente tinha. Não havia serviço higiênico, podem imaginar. Saneamento era difícil. Saneamento que isso representou na nossa época, uma altíssima mortalidade infantil. Para teres uma ideia, nós somos éramos 6 filhos, os 3 rapazes sobreviveram às 3 meninas. Os 3 rapazes morreram todos numa idade entre 8 dias e 3 anos e 8 A mortalidade infantil era terrível. Era suficiente um antibiótico, quer dizer, se os meus irmãos nascessem depois da independência, não morriam, estavam aqui conosco. E outra medida para cair no encontro, o nível da pobreza de São Nicolau, quer dizer, em geral, em Cabo Verde, mas São Nicolau, que é a minha ilha, que eu tenho experiência direta, era a instrução, a escola. Só a maior parte da população era analfabeta, poucas pessoas conseguiam mandar os filhos para a escola. E eu tive a sorte que a minha mãe, não obstante, não foi para a escola, mas todas as filhas foram para a escola, 4ª classe. Não foi possível ir mais, porque minha mãe era, como sempre, a mãe da família, era mãe, era pai, e não conseguia, e nós, para continuar a escola, não? Para continuar o curso preparatório, tinhas que vir para São Vicente, que era a ilha mais perto, nós não tínhamos ninguém em São Vicente. Foi uma tragédia para mim, porque eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei de estudar, até foi a minha mãe que me disse, que eu não me lembro disso, ela disse-me que na primeira classe, quando fui para a primeira classe, estava bem preparada, uma boa aluna, que saltei a primeira classe, fui logo escrever-me na 2ª classe. E eu tive sempre essa vontade de estudar. Quando vi as minhas colegas que iam embarcar para São Vicente, eu nesse dia chorei, mas chorei, pode-se imaginar, fiquei doente mesmo, porque já não tinha esperança para prosseguir os Foram estudos. tempos difíceis. Foram. A juventude atual não tem noção daquilo que Cabo Verde foi antes. E não só, numa educação muito rígida, na família, na escola, a gente começava a trabalhar muito cedo. Eu tive a sorte, como era boa aluna, não levei palmatória ou vara, mas os professores eram realmente terríveis. Batiam-me para nada, qualquer coisa que tu não sabias responder, pegavam na vara ou na palmatória. E em casa também, a educação era muito rígida. Porque, claro, eu imagino hoje que a minha mãe ou as famílias, que era toda uma família, não era só a tua família, era uma família alargada, não é? Tinham o mesmo direito que os pais. Por isso a disciplina não tinhas de respeitar todos, era assim. E os vizinhos também tinham... Os vizinhos também, se tu voltavas para casa fazendo alguma a lamentar-te traquinice, com a família, levavas também. O vizinho dava e depois, chegando em casa, fazia queixa e lavava mais também. Sim, não tinham tempo para dar nenhuma explicação. Tu tinhas que compreender imediatamente, não tinham tempo para isso. Então, se não compreendias, levavas, ponto, acabou. E eu lembro-me que, quando terminei a escola, 4ª classe, fui trabalhar. Significa que eu terminei a 4ª classe e não tinha nem sequer 10 anos, eu já tinha, mais ou menos. Fui trabalhar na obra, a que ia carregar, pagavam na altura 5 escudos por dia.
Eu era também uma boa trabalhadora. Eu ia trabalhar de manhã, ganhava-se um escute, era para levar água, para preparar a massa, ou para levar massa, para construir a parede, coisa desse género. Era assim. Eu trabalhei até a minha primeira imigração. Não só a minha mãe, o trabalho da minha mãe, ela vendia no mercado, nas lojas, na porta das lojas, doce, ia à padaria buscar pão, bolacha, bolos para vender. Outros ela fazia em casa, repousado e bolos. Fazia de tudo para ajudar os filhos. Eu à tarde inventei essa história que eu ia vender de casa em casa para ajudar a minha mãe. Ela ia de manhã, eu à tarde ia vender também para ajudá-la. Ou seja, uma vida também de muito sacrifício. Uma mãe também que é uma referência. Sim, ganhava pouco, porque, por exemplo, o pão ela ganhava, acho que era 10% de um pão que vendia. Não tinha muito ganho. E muita gente não tinha dinheiro para comprar iam pedir à minha mãe para vender um pão, depois de um mês não tinha dinheiro para pagar. Era como se fosse um pão emprestado. Emprestavam à minha mãe o dinheiro para comprar também o arroz não, porque arroz era já um luxo. Milho, sim. Ela não sabia dizer que não. Sim, também a família não avançava, tinha as suas dificuldades, mas todavia a ajuda era recíproca. 5 escudos por dia. 5 escudos que ganhava. Imaginemos agora. Portanto, para que a juventude possa ter alguma ideia como é que foi a vida em Cabo Verde, não foi nada fácil, até hoje também, né? Não está nada fácil. As coisas estão a mudar, é verdade. E não só. Para teres a ideia da vontade que a gente tinha de comer alguma coisa diferente, quando a gente se encontrava, a gente começava a discutir, a pensar, o que é que gostarias de comer hoje, por exemplo, para o jantar, e amanhã, e assim por dentro. Não? Cada um dizia, sei lá, quem queria comer o bolo, quem queria comer guisado, ou uma coisa superior à cachupa. A outra discussão que a gente fazia também a imigração, porque, claro, já na idade assim, de criança, o destino de todos era a esperança ainda, porque não sabíamos ainda qual era o nosso destino, era de emigrar. Então a gente não sabe, ainda não se falava da Itália muito, quase para nada. Então era os Estados Unidos, a Holanda, Portugal não era o último, como meta preferida de viagem da nossa imigração. Mas, não obstante as dificuldades, a pobreza, já era uma infância. Eu estou a falar da vida, era dura, mas era dura para todos, não é só para mim, era toda a população pobre. Mas era uma infância feliz. Era uma infância feliz. A gente inventava os nossos jogos, os jogos de roda sem cantinho, chichela jogo de ringue, com bonecas que a gente construía com água e terra, mãe e pai. Batizados de bonecas? Como? Batizados também de bonecas? Batizados de bonecas. Sabes que eu não tinha essa experiência de batizados de bonecas. Não chegou a ter? Não, já a minha irmã sim, eu não. É uma grande tradição também. É uma grande tradição, mas também havia um custo. Os pais. Minha mãe, ela é sempre uma irmã que não tem muito amor, muita cumplicidade, porque é uma irmã sempre conta aquele para não conversar, perguntar-me minha irmã a maneira que botou, o que bota direito, não sei mais. Então, não estava a falar, principalmente quando ele entra para a Rádio Televisão de Itália, que não estava a falar toda hora. Então, naquela altura, o que te imagina é a alegria, o orgulho, como senti como tive com a minha irmã, tinha um programa na rádio
que ela que estava a fazer, que era aquele programa Não Solo Nero. Então, toda gente me estava a dizer, minha irmã de Maria de Lourdes, que é lá na rádio televisão de Itália, as pessoas estão a dizer, boa irmã, ok. Então, eu motivo sempre de orgulho. É uma irmã muito muito amiga, muito simples, com muita simplicidade, sempre focada na sua meta, para ser carreira, e que toda hora me está a dizer. Eu sinto muito orgulho porque, ao contrário dela, Mimi é mais fechado. Então, ela sabia quando ele ia, ele sabia tanto quanto me gosta dela, me ama, porque se quer assim de outra maneira, era só para ela. Me estava bem desde esse depoimento. É uma irmã muito querida. Então, espero que ele continue a ser assim e que Deus te dá vida longa para não poder estar mais junto de companheiro. Porque nunca tínhamos mãe, era um jeito de ligação e agora é nós três. Então, eu espero isso. Que Deus te dá capacidade, saúde, para fazer mais até ele poder, né? Minha irmã, porque quando eu dizia para minha mãe, ele não tem cumplicidade e amizade, porque desde pequenino sempre me tive ligado mais a ela. Então, ele estive mais presente na mim. Nasci sempre me acompanhá-la, e quando me tinha 6 anos de idade, vá para Portugal, porque ela também, ele saía ainda muito menininha, ele tive naquela altura, ele estava na Portugal. Então, quando me cheguei na Portugal, vá para Dona Pai, minha mãe, ela estava em contra, todo domingo, no Jardim Celeste. Então, não está só, então, primeira vez que não ia, que ele abraçar, não está a ficar tudo junto com o companheiro. Na hora de vir para casa, cada um nunca estava junto, nem também a pai, ele estava junto. Então, não tinha aquele apego, que se a gente se separa de companheiro, um choro, não está chora dela. Então, é sempre episódio que marcam o por isso não tem sempre aquela coisa, sempre, porque na vida nem tudo é mar de rosas, então sempre também vou ter outros problemas, mas ela sempre esteve presente. Quando me está a dizer, por exemplo, qualquer coisa, se tivesse a passar comigo, ele é sempre presente, ele está a fazer questão de estado, se ele está longe, ele está perguntando minha mãe, ele não te fala tudo coisa. E ele tem esse dom de pergunta. Então, por isso, como te dizer, para minha mãe, ela não tem... Ele é especial, é uma irmã muito especial para mim. É muito querida. Assim estamos nesta conversa muito simpática, a recordar, a fazer viagens, recordando também grandes tradições, momentos difíceis que nós vivemos em Cabo Verde. Muita gente não sabe, sobretudo esta nova geração, e a senhora Maria de Lourdes Jesus já nos aqui fez um resumo de, pelo menos, por aquilo que ela passou, e muita gente em Cabo Verde. E precisamos explicar a esta nova geração estas histórias. Isso. Sim. E não ter vergonha de contar daquilo que nós passamos. Não, agora, posso dizer que não é nossa culpa. Uhum. Era uma situação política colonial desde mais de 500 anos de colonialismo. A população nem sequer tinha noção do que estava a passar. Nós não sabíamos da política, ninguém falava da política. Por exemplo, a luta pela libertação nacional. Nada disso sabíamos. Porém, eu me lembro, não diretamente, mas contavam que... Lembro uma vez, fui também acompanhar os soldados que iam para não sei, talvez para São Vicente, nessa altura, para depois embarcar para Angola, para Angola era. Sim, sim. Eu fui até para isso a despedir, toda a população ia despedir, e estava lá também o padre a rezar também, a gente a rezar.
E o padre disse que a população poderia ficar tranquila, porque Portugal ia ganhar a guerra, por isso os nossos soldados estavam a ser defendidos pela Nossa Senhora de Fátima. Por isso Portugal ia ganhar a guerra, nós, cabo-verdianos também, na altura a gente era português também, íamos ganhar a guerra para estar tranquilo. E não tínhamos assim nenhuma noção do que estava a passar a Amílcar Cabral, não se falava de Amílcar Cabral. Sim, os jovens nessa altura não tinham muita noção ainda, né? Não, era... Era algum receio? Um obscurantismo, um nível de obscurantismo impressionante. Talvez é uma das piores da política do colonialismo que nunca perdoou. O analfabetismo, o obscurantismo, deixar a população numa situação assim de lástima. É por isso que a senhora entra nesse mundo de alfabetizar, educar, ajudar também. Sem saber de nada. Eu ia convencido que eu era portuguesa, coitada, tudinho de nós. Portanto, tendo consciência que havia esta falta de informação de alfabetizar, a senhora Maria também vai ajudar neste mundo da educação? Bom, eu sempre gostei. Entre as coisas que eu gostava também de ser, quando a gente começa a decidir o que queres ser amanhã, qual vai ser a tua profissão, era ensinar. Como professor, gostaria de exercer trabalho de professora e escrever. Escrever como jornalista, gostava imenso. E tive essa oportunidade, mas depois de muitos anos, porque eu fui a minha primeira imigração, quer dizer, a gente diz eu imigrei para Portugal. Não, eu não escolhi de imigrar. Na nossa cultura, na nossa mentalidade, na época, as condições eram aquelas que a gente não é que ia escolher. Tinha que emigrar, não havia escolha. Eu não escolhi, era obrigada. A primeira saída fui obrigada também. A primeira saída é Portugal. A minha mãe chegou em São Nicolau em 68, não sei se 68 ou 69, qualquer maneira, 68 ou 69. Uma senhora que era família de Ilha de São Nicolau, casada com um português com 2 filhas. E estava à procura de uma mocinha educada, que saiba trabalhar, que não responde mal, tudo isso. E todos disseram que era eu a pessoa indicada na minha família. E poderia ser a minha irmã, a mais velha. Não, que a minha irmã não era assim muito educada como eu, não permitia certas coisas, eu podia responder. Então foi eliminada, era eu a pessoa, a vítima. Eu a vítima, clássica vítima. Assim fui, juntamente com o senhor José Plópter, que Deus tem, eu fui com ele levou-me, acompanhou-me. Eu lembro-me, foi uma viagem horrível. É como se eu ia morrer, como se me acompanhassem para ir morrer, talvez ressuscitar num outro mundo, não sei. Foi terrível a minha viagem. Que eu fui acompanharam-me até um certo ponto, depois fui juntamente com este senhor, com a minha mala numa jumenta, um burrinho, que levava a minha maleta. Fomos para a Preguiça, porque na altura não era da Fala Preguiça, e vim no Ildu, para São Vicente, na família desta senhora, de Lisboa, e daqui. Fomos agora não me lembro do navio, fomos para Lisboa. Esta senhora veio ter conosco e levou-me para a casa deles, que era uma família absurda. Quer dizer, eles não tinham nem sequer condições para ter uma empregada, mas tinham que ter um empregado. Eu não sabia, eu não tinha um lugar onde estar, não tinha. Tinha uma cama para dormir, não tinha uma caminha
que normalmente se usa nas praias, que se abria à noite e se fechava de manhã, mais nada. Tratavam-me mal, eu não quero, não vou contar mais dessa história, porque é um período, são 2 anos ou 3 da minha vida de humilhação, de maltratamento, de desespero, de sofrimento que não quero lembrar mais. Não. Foi um momento difícil. Foi difícil. E eu lembro que até chegava a comida de Cabo Verde, nem sequer me davam de comer. Há outras coisas. Passou maus bocados. Uma miúda de 12 ou 13 anos, comia na cozinha sozinha. Não era habituada nesse tratamento, não. De qualquer maneira. Falta de família. Eu queria voltar para São Nicolau, mas ao mesmo tempo não queria, porque a gente era educada a resistir, porque a situação há de melhorar. Eu tinha certeza que ia melhorar a minha situação. Não sei como, mas não queria voltar. Não queria voltar porque era visto mal. Como foste para Lisboa e agora voltaste, perdeste esta oportunidade. Estás a ver? Por isso eu resisti, digamos assim. Agora, pois tive uma sorte, porque a minha primeira irmã paterna foi para a Itália em 67, mandou buscar a minha irmã materna, Sílvia, para a Itália. Encontrei-me com ela em Lisboa, fui cumprimentá-la no aeroporto e ela comprometeu comigo. Logo que eu chegar vou procurar um trabalho para ti. Eu sim fui. Ela esteve, depois de 6 meses, mandou uma carta para a minha mãe enviou uma carta para essa família, que eu voltasse para São Nicolau para preparar a documentação e ir para a Itália. Foi o dia mais feliz da minha vida. Bom, ele, em princípio, depois que a mãe faleceu, vai para a Itália, vai encontrar a mãe e a mulher. Então, não começou a fazer atividades sociais e culturais, então não vem com através de fundação de um sector de partido, né? Então, nesse momento, não começou a ter muito mais afluência, quer na casa, quer nos lugares onde a gente está a encontrar, que praticamente ele te conhece bem em Roma, e ele conseguiu arranjar a gente um mini set em que a gente está a encontrar, quer a Associação de Amigos a Associação Cabo-Verdiana, um dito, e também em que a gente tem reuniões, depois a gente vem fundar esse sector. Ela foi uma daqueles apologistas e também fundadora desse sector. Foi uma pessoa que está sempre presente, ele e seu marido, evidentemente, porque seu marido te acompanha para todo lugar. E depois, como é que ele não está a ouvir sempre, não conchecheu, não está sempre ao lado, mas a partir do momento como é que ele era uma pessoa bastante aberta, bastante dota para a comunidade cabo-verdiana, na Roma, então não o tornamos muito mais amigo. Ele é uma pessoa simplesmente excepcional, para mim, do ela, né? Sempre vou chamá-lo, se ele puder, trazer e te ajudando a tudo. Pois, sabendo que ela vai para a Itália, como manda tudo, senhoras e mulheres estavam, mas ela, afincadamente, ele conseguiu trazer curso de jornalista, fazer jornalismo. Depois ele entrar na RAI 3, porque ele vem fazer um programa que é não sou negro, não sou negro. Então foi um bomba para a comunidade, quer na Roma e Itália, e toda a comunidade europeia cabo-verdiana, na diáspora. Estava aí aquele programa, ficar encantado com aquele programa de Blue. O que encheu-me mais foi nesse programa, nessa interação que ele fazia, fazer 2 ou 3 comentários sobre a vila e aquele rapaz que foi assassinado brutalmente para 2 irmãos. Da saída, abaixo de dar uma ajuda, ele foi agredido por 2 irmãos, que ele foi assassinado. Então, ela tomou aquele empenho, ela e outra amiga, Bia, que desenvolveu bastante aquele programa até um bem de vez, né?
desejar-lhe sentir um ano de vida, ele ser marido e saber que ser mãezinha perder vida, já que está entre nós, e que ele continua a dar se ajuda sempre que ele puder, e muita saúde, e que ele te dá muita ajuda para a comunidade Itália, mas saber que ele está sempre constantemente lá, e ele tem casa lá, mais lá do que ali. E que quando ele vem para dar fala, para ajudar, que mesmo italiano já lhe queria, ele tem sempre o meu endereço, ele pode contactar comigo para qualquer ajuda ou qualquer ação que não pode fazer ali para o mim também projeto para beneficência. Então ela também, agora mais um ponto, e me sempre ali de braços abertos para ela. Um percurso de vida de sacrifícios, como estamos a notar. Vamos agora viajar precisamente até a Itália para conhecermos tudo aquilo que a nossa convidada tem feito enquanto educadora, ativista e também mulher do jornalismo. Chegando na Itália, como é que foi? Ainda muito jovem. Qual foi o impacto na Itália? Terrível. Terrível. Foi duro porque a Muito minha jovem, irmã... muito jovem ainda também. Sim, eu tinha 15 anos. A minha irmã 15 não estava anos. em Roma. Estava fora de Roma, com a família, nas praias. Normalmente nesse período era maio, quando cheguei em Roma. Não estava. Ela não estava. E não veio ter comigo no aeroporto. E quando cheguei, ninguém veio ter comigo no aeroporto. Porque eu tive um azar. Eu tinha dinheiro comigo para fazer um telegrama de Portugal para dizer exatamente a que hora que eu chegava. Afinal, o meu dinheiro, não sei se roubaram na Ilha do Sal ou em Lisboa, não sei, não tinha dinheiro. Por isso cheguei no aeroporto, fiquei lá parva à espera que alguém e fosse lá. Mas porquê que eu estava à espera, eu não sei. Ficou horas à espera. Porque sabiam que eu viajava nesse dia, não sabia quando. Por isso deveriam Uma adolescente todavia, sozinha dentro do aeroporto. Eu rodeava, andava, por cima para baixo no aeroporto. Sim, inocente mesmo. A um certo ponto eu comecei a preocupar, porque eu não via ninguém. Lembrei que na minha maleta, estava o contrato de trabalho. Que eu fui para a Itália aos 15 anos com um contrato de trabalho. Menor, imagina. Fui com um contrato de trabalho e no contrato estava a morada e o telefone dessa família. E fui ter com um funcionário, acho que era polícia, não sei, e algumas palavras em inglês já sabia. Eu disse-lhe que era para telefonar a essa família. Telefonou, eu não compreendi o que ele disse. Eu só disse que ele disse a negra, a palavra negra. Deve ter dito, está cá uma negra a perguntar por vocês, sem dúvida. Foi assim. Ela tinha uma fotografia minha, eu também tinha uma fotografia dela. Interessante. Eu fui com ela, mas acontece que quando chegas tu não vês nada. Eu cheguei na cidade eterna, Roma, é uma das cidades mais lindas do mundo. Tu não consegues ver nada. Tu começas a chorar, pois estava sozinha, eu não sei bem quem eram essas pessoas. Quando cheguei em casa, eles telefonaram para a casa da minha irmã, falei com ela, assim fiquei mais tranquila. Mas a choro não parava de chorar, é uma coisa terrível. Pois com saudades também da terra. É uma coisa terrível. Tu não tens fome, não queres comer nada da comida deles. Eu levei muito tempo para comer a pizza, espaguete, toda essa comida italiana, nada. Eu só comia canja, canja de galinha que eu sempre gostei, arroz catu e gemada. Sim, durante muito tempo. Gemada, que era também uma grande tradição. E também, depois falei com a outra minha irmã, e o primeiro dia que eu senti-me bem, e comecei, por assim dizer, a aceitar a situação, foi não sei se era o domingo ou quinta-feira, que eram os dias de saída. Então fomos, minha irmã disse-me, olha, vou-te buscar, vamos ter com as cabo-verdianas, um lugar onde estão as cabo-verdianas. Imagina, um lugar onde estão as cabo-verdianas, eu não tinha visto ninguém. Foi uma maravilha. Sim, foi uma maravilha, porque é como se estivesse encontrado um parque de Cabo Verde, pessoas que eu não tinha visto, e a maioria era da minha ilha de São Nicolau, porque a nossa história, como na migração
Começa com São Nicolau, quer dizer, o núcleo representativo da nossa imigração na Itália é de São Nicolau, embora São Nicolau não é a primeira. Sim, há muita gente de São Nicolau na Itália. Sim, Itália. há pessoas que foram de Sal muitos anos, mas é a nível individual. São Nicolau é que foi um grupo organizado com o Padre Gesualdo, que é a primeira fase da nossa imigração, porque a segunda fase, a cadeia migratória foi organizada por nós, é uma primacia da nossa comunidade, porque não existe outra comunidade cabo-verdiana constituída por mulheres que estabeleceu a cadeia migratória para a imigração. É a mulher cabo-verdiana, tudo é nas mãos das mulheres cabo-verdianas, toda a nossa história na Itália, todos os homens, todos os filhos, todos os irmãos que estão em Itália foram graças às irmãs, à mulher, à mãe, à filha, assim por diante. É uma migração feminina por excelência. Maria de Lourdes, minha amiga de lá de Roma, mais conhecido por Lute Camilita. Normalmente, o que é que me pode dizer de Lute? Tem cheio para dizer dele, talvez tempo até pouco para dizer de Lute, que Lute é uma bagagem extraordinária. Uma pessoa espetáculo, uma pessoa muito educada, uma pessoa bem culta, onde que realmente, não só porque nós é bons amigos, mas para dizer a realidade é isso. Conheci nos anos de 1980, quando cheguei na Itália, onde que naquela altura tinha, digamos, a Associação de Cabo-Verdiano na Roma, que é um daqueles que era, digamos, que mais espessor, um espessor mais bem forte lá na Itália. Eles faziam tchau para nós comunidade, principalmente comunidade na Roma, onde que tchau eventos fui fazido, principalmente falar de nossa cultura, praticamente depois de independência, eles levaram a nossa cultura, era um daqueles que levaram a nossa cultura a ter bom conhecimento na Itália, principalmente na Roma, modo dizer. Naquele momento tive algumas participações televisivas de RAI, que era o canal mais importante lá, onde que ela também trabalha como jornalista. Me lembrar um programa que eles faziam o tempo, que era Permesso de Sojourno, que é um permesso de sojourno onde estava dedicado a estrangeiros, não só nos cabo-verdianos. Praticamente os estrangeiros que estão a viver na Itália estão tendo dificuldade em obter documentação, e onde digamos que aquele programa é um daqueles que está a falar e tentar e dá o estrangeiro obter permesso de sojourno, que é para poder trabalhar e viver legal no país. Lu é um daqueles pilar digamos, da nossa comunidade, porque ela fazer, muito ela está a fazer, não sei da lá que ela estava a fazer, e acho que até ainda está a fazer para a nossa comunidade. Portanto, vale a pena abraçá-lo, vale a pena dar-lhe o que ele está a merecer, a respeito, e mais como pode dizer. É uma pessoa muito digna não só ele mesmo, também seu marido, também Márcio, é um que tem isdote cheio nos cabo-verdianos, vale a pena dar o que ele está a merecer. Né? Sobre Lu, é pouco aquele que me está a dizer assim. Mas vamos dizer, mim, por exemplo, levam para Rai, não vai mostrar uma escultura de São João, de tocar tambor. Mim, praticamente, nunca vi nem tocar tambor. Ela tinha, naquele momento, coisas faziam depressa, não tive para Rai, mas ela, e mim, e um data, nós já era teu crioulo. Vai mostrar-nos, digamos, nossa cultura de São João na televisão, mais importante lá de Itália, que é Rai 1, não vai, digamos, era pelo manhã cedo, tem mim também de trabalho, madrugada, que anda através de noite, mas pronto, que até nem que senti cansado, porque é um prazer estar de maluco. Mim, naquele momento, eu fui minha psicóloga, ok? É tudo. Lu, continua bom, Lu de Camilita com conceito, e me está a dizer já que não te encontrar brevemente para não relembrar coisas importantes, que a vida é feita de passado, presente e futuro. Portanto, de bom te esperar já love, vou saber, vou te dar vida em meu coração. É o
programa Código de Vida, aqui na sua televisão de Cabo Verde. A conversa hoje com a ativista, educadora, também mulher da comunicação social, Maria de Lourdes Jesus, filha da Ilha de Chiquinho, São Nicolau, a partilhar um pouco connosco a sua história de vida e algumas memórias a partir da diáspora e não só. E como é que o jornalismo aparece na sua vida? Essa foi uma grande surpresa para mim também. Mas eu acho que tudo depende também do contexto, do ambiente que frequentas. Porque eu, quando cheguei na Itália, a minha intenção de estudar já não tinha nenhuma possibilidade de continuar. Mas soube lá, através de algumas que já estavam na escola portuguesa, que, de facto, o Ministério da Educação, de Instrução de Portugal emanava lição de escola primária a liceu, com os mesmos programas de Portugal, e a gente fazia os exames, vinha de Portugal alguém, como é que se chama? Agora não me vê fazer a examinação. Examinador. Examinador, pois, sim. Isso. E no mesmo dia, os mesmos exames no mesmo dia. Então para mim foi uma porta que se abriu, que eu não estava à espera, foi uma grande satisfação para mim, porque eu tinha essa vontade de resgatar o meu status social, não? Eu queria, todavia, foi um desafio para mim sempre, por isso era a pessoa mais feliz da minha vida, quando soube que podia escrever na escola portuguesa. Na escola portuguesa havia muitos cabo-verdianos quem estudava, cabo-verdianos de várias ilhas que eu tive a oportunidade de conhecer. Depois tive sorte também que nesta escola portuguesa os professores eram contra o Salazar. E por isso toda a história, começámos a conhecer uma outra história. E eu tive uma tomada de consciência que foi uma coisa incrível. Uma descoberta formidável do que foi o colonialismo, o obscurantismo, o que eu vivi na ignorância em que vivi. A maioria da nossa população. A história da Associação Cabo-Verdiana passa através desse grupo que esteve a mobilizar. Exatamente, Sim. que dava-nos a informação sobre a política, a luta de libertação. Depois desse grupo, na segunda fase, revolucionou a associação, foi Hernani Moreira, porque ele revolucionou a associação do ponto de vista cultural. Nossa, o primeiro grupo é social, do ponto de vista social, do ponto de vista sindical, por vista dos direitos dos imigrantes. Com Hernani foi um fato cultural. A senhora Maria chegou também a liderar a associação, não é? De mulheres. Sim, depois, eu entrei a fazer parte também da associação e, num segundo momento, eu era responsável da comissão feminina. E com essa comissão a gente juntamos e fundamos a Associação das Mulheres Cabo-Verdianas. Eu fui a primeira presidente, e era previsto, segundo o Estatuto da Rotação, depois de 2 mandatos, tinha que ter uma nova eleição. E eu, na altura, terminei o liceu, inscrevi-me na universidade. Não foi fácil também, mas por fim consegui inscrever, porque não tinha problema do reconhecimento do título de estudo, foi um problema, mas foi resolvido porque eu tinha que resolver o problema. Era uma coisa que para estudar eu estava pronto para tudo tinha que dar certo. Todos os obstáculos, eu tinha que tentar dar volta aos obstáculos. E quanto à bolsa de estudo, foi também graças a esse ambiente que eu frequentava, político. Era todo um grupo de movimento de apoio aos países na luta de libertação na África, nas colónias portuguesas, e na América Latina, e também nos outros países da Ásia. Então eu frequentava os debates para seguir
todas as cidades, não todas as cidades, em Ou todos seja, os lugares. através do seu ativismo conseguiu a bolsa. Sim, porque eu tinha sede de compreender, de conhecer, de ter informações. Eu conheci bem toda essa gente, todas essas pessoas. Quando eu escrevi na universidade, comecei a ter dificuldade, sei lá, muitas vezes eu não conseguia, eu dormia na mesa, não bebia café para poder ficar acordado e estudar. Era muito difícil. Então eu comecei, na minha cabecinha, comecei a mandar uma carta que eu mandei a várias instituições, tinha alguma relação com Cabo Verde, com a Embaixada, com a África, a pedir uma ajuda, uma bolsa de estudo. Antes disso eu tive um apoio, éramos 4 jovens, do padre Otávio Fazano. Ok. Muita cooperação com Cabo Verde. No primeiro ano ele ajudou-nos muito, que a gente já tinha, eles tinham uma revista que se chamava O Homine per gli Uomini, e nós, as 4 amigas, começámos a trabalhar, a escrever por esta revistinha. Minha Terra era, o título da revistinha era Minha Terra. Mas talvez um ano, nem sequer 2 anos conseguimos levar para frente, porque o trabalho, nós já não tínhamos aquele apoio económico e comecei novamente à procura de uma ajuda, de uma bolsa de estudo permanente. Passou o tempo, recebi uma carta do Instituto Italo-Africano. Fui lá ter. Fizemos uma conversação, apresentei toda a minha documentação, tinha uma média bastante alta, era e lá 27, foi, engrossou. E começaram, era no mês de fevereiro, e a bolsa começava do mês de outubro, deram uns 3 meses, 3 ou 4 meses antes, pode imaginar, na altura eram 400, depois 500, depois 600 mil lira, era lira na altura. Sim. Então a minha vida mudou completamente. Já não tinha que trabalhar, já não tinha que ocupar de nada, só tinha que estudar e também seguir os movimentos políticos em Itália, porque tinha dibattito que era ligado à imigração. Nenhuma de nós tínhamos direito, tínhamos consciência, conhecimento dos nossos direitos. Em algum momento sentiu algum receio? Como? Sentiu algum receio em algum momento por causa de toda a dinâmica da luta pela independência, também sendo uma imigrante? Não. Uma mulher que fez rádio também, né? Não, eu era muito feliz, era muito contente da luta da libertação. Nunca sentiu nenhum receio? Não. Eu estava à espera, ela estava à espera da independência para poder ir mudar o passaporte, imagina, a primeira coisa que eu fiz. Não, é que é impressionante, a tomada de consciência política naquele momento foi uma coisa extraordinária, que eu comecei a odiar o governo português, os portugueses, comecei até o português, já não queria falar português, já era uma coisa, quer dizer, de raiva, de momento, não. Para depois, com o tempo, obviamente, fui recuperando a relação também com toda essa história, sim. Como é que vê Cabo Verde hoje, 50 anos de independência? Na sua opinião, Cabo Verde, nestes 50 anos, está diferente naturalmente, não é? Mas muitos desafios temos pela frente. Não obstante os problemas que temos em Cabo Verde, aquele tempo para baixo para caber, nunca mais. Não. Eu tenho a certeza que se fosse para a escola depois da independência, eu não teria emigrado, não teria ido para nenhum lado. Porque eu podia estudar em Cabo Verde. Agora imagine, eu podia estudar em Cabo Verde se tivesse nascido seria talvez uns 5 anos depois, nos anos 60, terminar a escola 4ª classe e ir continuar a escola no exterior, não, em São Vicente, que era uma boa aluna. E minha mãe não tinha necessidade de mandar para fora para ir trabalhar, para melhorar a própria vida, porque certamente a minha vida seria muito melhor. Pelo menos eu tenho essa impressão. Não posso saber, mas eu às vezes pergunto
como é possível os jovens que não estudam, não querem estudar, não conseguem aplicar nos estudos, têm essa oportunidade. Digo, eu, se eu tivesse essa oportunidade, não ia para casa de ninguém no exterior a trabalhar, não teria ido de maneira nenhuma. Eles têm que compreender as oportunidades que eles têm neste momento e não sempre todos têm essa oportunidade no mundo. Não só, eu estou a dizer em relação aos outros países também, mas nós, a maior parte da nossa comunidade foi para a Itália, mas não tinha escola. Era a escola quarta classe, mas a maioria não foram para a escola superior. E eles têm essa oportunidade, têm que aproveitar para eles, para Cabo Verde, para o mundo inteiro, para a imagem de Cabo Verde, para todos nós. Tem saudades? Tem alguém que marcou a sua vida desde criança? Saudades que eu tenho de São Nicolau... Coisas que mexem com o seu coração. Eu não... Já não é São Nicolau que eu tenho na minha memória, no meu coração, na minha imagem. Porque eu cresci numa ilha, numa zona, onde a maior parte da população vieram de São Tomé. Foram contratados por São Tomé, voltaram de São Tomé e foram viver nessa zona. Hoje em dia já não encontras ninguém dessa comunidade, dessa geração. Alguns morreram, outros emigraram, a maior parte emigraram, os filhos mesmo emigraram, a zona ficou abandonada e é uma pena. E mudou para o melhor muitas coisas, mas em relação ao tratamento, ao relacionamento, ao respeito para as pessoas, para Cabo Verde mesmo, muita coisa mudou. Completamente diferente nesse aspecto. E isto mexe muito consigo aspecto. Também, tendo em conta os valores. Ganância, muita ganância, e às vezes vejo mesmo as famílias dos imigrantes aproveitam demais sem ter em consideração o sacrifício que lá fora que a gente faz. Muitas vezes os imigrantes podem ter essa responsabilidade, mas quando deixas os filhos aqui aos teus pais, e é como uma recompensa, anda dinheiro às vezes a mais para equilibrar, quase para justificar. Não estou presente, mas ao menos se precisam de mim eu estou aqui. Mas às vezes aproveitam também demais, não pode ser. É preciso ter mais consciência e valorizar também mais o sacrifício de cada um. Isso. São valores que mexem consigo? Sim, é que nós vivemos esses valores ainda, faz parte da nossa identidade, faz parte da minha identidade. Eu, quer dizer, eu estou na Itália desde 1971, mas eu nunca digo eu sou italiana, nunca. Não posso dizer isso, eu tenho passaporte italiano, porque, claro, tenho que ter passaporte italiano, que é uma necessidade também para todos nós, mas eu sou cabo-verdiana. Na minha maneira de falar, na minha língua de São Nicolau, e a minha crioula é crioula de São Nicolau, tal e qual. Quando eu fui para a Itália, não mudei o meu crioulo e não deixo influenciar por outros... Da cultura, por exemplo? Não, por outros crioulos, não, por outras ilhas, queria dizer. Não. Muita gente de São Vicente, de São Nicolau, às vezes falam também de crioulo semelhante, tentam imitar São Vicente, mas não se sente-se mesmo, o sotaque é de São Nicolau, não é de São Pedro. Eu chatei muito com isso. E a minha maneira de ser, a minha maneira de festejar, a minha maneira de sofrer, de chorar, de relacionar com as pessoas. Chora de vez em quando? Não, agora não chora. Já não chora muito. Faz parte, não é? Uma mensagem... Agora não, porque depois que comprei a casa em São... Eu chorei até quando não comprei a casa em São Nicolau. Depois de ter comprado a casa em São Nicolau, já não chorava quando estava pronto a partir, no aeroporto.
Foi um reencontro com a Ilha. E ilha, como eu venho todos os anos para Cabo Verde, eu estive cá fui no fim de setembro, já voltei, eu tenho a intenção de estabelecer parte da minha vida também aqui em São Vicente. Está dividido entre São Nicolau e São Vicente? Não dá, já não quero viver na Europa. Está um bocado difícil para mim continuar a viver na Europa. É uma situação de ansiedade contínua, um problema sério de racismo também, da sociedade que está transformando, violento. Quer regressar e... Sim. E é o único lugar que ninguém me diz, vai para o teu país. Eu quero manter essa relação com a minha ilha, com a minha terra. Muito bem. O nosso conhecimento foi do seguinte modo. Vim viver na Angola há 23 anos, por isso também em 75. Então tive que emigrar de novo para a Itália. E Hernani fica ali na São Vicente. E 7 meses eu estava na Itália, ele chega lá. Ele conseguiu bem. Mas ele vai para o meio dos capuchinhos. Ele já queria estudar padre, mas conseguiu. Mas Lourdes e outras meninas já estão na Itália, já estão a estudar, na escola portuguesa. Quando eu sou a Hernani, essas irmãs se desvivulou. Hernani fazia 18 anos na Itália. Ela dizia, não, porque tu vai ser padre, não é nada. Então, eles faziam aquelas brincadeiras, aquelas coisas todas, cria aquelas amizades. E é assim que conheci Lourdes, no meio de Hernani. Ele estava a explicar a mãe esse grupo. Assim, o Hernani, a amizade vai se estender. Esse filho de Hernani, essas irmãs, esses meninos de Mon, enfim, esta está Hernani com muito amor, muita amizade. Agora, no fim, foi grandioso demais para o meu coração, porque a Hernani vai muito doente para a Itália, ninguém podia acompanhar. Ela que tinha se casa para acompanhar a Hernani no internamento no hospital. Ela que está dando tudo notícia. Assim, as coisas continuam. Ela e a Hernani trabalham sempre junto. Depois a Hernani larga estudo de padre, ele queria trabalhar, ele tinha a universidade. Continua assim, não continua assim até agora. Mas ele está escrito no meu coração, ela também tem Hernani como ser o mais querido de sua vida. Ele queria continuar o trabalho de Hernani. Consegue ainda dizer mais, ele está escravado no meu coração. Ela e seu marido também, Márcio também. Esses dois. E esta Tânia fez com muito amor, com muito carinho, e a mim também, é certo. Deve tudo isso, tu és teu, é que só ela, é teu. É que só ela. Mas ela é que pega mais. Que ela tem sucesso na sua vida sempre, que ela vai ser marido, que nada de mal está chegando a isso. Que ele quer desejar felicidade na sua vida para sempre. Uma mensagem à mulher cabo-verdiana, já agora para finalizarmos. Qual seria a sua mensagem? Quando? Uma mensagem à mulher cabo-verdiana, qual seria? Para finalizarmos. A história é grande, tem muitas histórias para contar. A mulher cabo-verdiana, nós somos realmente uma comunidade, desde a nossa comunidade em Itália, conhecida como mulheres, sendo cabo-verdianas, já deram provas de ser capaz de gerir a família. Quem é capaz de gerir a família é capaz de gerir uma comunidade, é capaz de governar também um país. Que a mulher cabo-verdiana tem essa capacidade, tem esse poder. Acho que deveria lançar, desafiar a nível político também, porque eu não vejo mulheres na política, nem na Câmara Municipal. Imagina nos governos. Na presidência, como primeiro-ministro. Não pode ser, porque ela já deu prova de ser capaz, tem essa capacidade e tem que ser mais protagonista da sua vida no nosso país. Tem que procurar, tem que insistir, tem que teimar, tem que desafiar.
Nós agradecemos a sua disponibilidade mais uma vez. Foi uma conversa muito agradável. Felicidades, vida e saúde e tudo de bom para si. Obrigado eu. Obrigado nós também. E assim, desta forma simpática, que terminamos mais esta edição do Código de Vida, um pouco da história desta ativista, mulher também da comunicação social, educadora, que nos contou aqui a sua trajetória de vida, uma mulher da diáspora, mas filha de Cabo Verde, da ilha de São Nicolau, ilha de Chiquinho, que partilhou um pouco connosco uma parte da sua história de vida, a senhora Maria de Lourdes Jesus. E até a próxima edição.